E aí, turma? Bom ou não? Onde a gente está aqui, ó? Estamos na Winner Soluções Automotivas em Volta Redonda. Vamos ver se ele já está aí. Acho que o carro já está aqui. Vou de casa. Deixa aqui, a gente não sabe. Aí estamos chegando na oficina do brother Levi. Pra mim era Levi. Já tem alguns carros lá. Equipamento. Cadê tu, homem? Ah, ele ali. Eita! Falei que eu vinha, cara? É isso aí. Beleza? Tamo junto? Juntíssimo! Bom, aqui o escritório, né? Aqui uma coisa que eu também tenho que tomar vergonha na cara é colocar meus diplomas na parede, né? Porque aí de repente o cara já sabe que você entende um pouquinho. É isso aí. Ali o quadro lá com os dois filhotes dele. E aqui viemos visitá-lo. Tá aqui fazendo café? Fazer um cafezinho. Ah, sério que tu fez um café pra mim? É isso aí. Rapaz, muito obrigado. Eu vim aqui pra buscar informação. O cara já comprou café pra mim. Já vai tomar um café. Isso aí. É isso aí. Então, pra vocês que estão aí sofrendo com direção elétrica, Cruze, Fuso. Na verdade, todos os veículos com direção elétrica assistida, né? Eletrohidráulica e elétrica assistida. Então, nós vamos ter 2 pontos. Lá no Rio de Janeiro, lá na oficina, Rua Quito 383 Penha. E se você estiver por aqui, porque você também aqui está muito próximo de São Paulo, né? Próximo de São Paulo. A gente está no meio, né? Entre Rio e São Paulo. Então qual é o endereço daqui? Rua Deputado Geraldo de Biasi, número 576, Aterrado, Volta Redonda. Telefone? 33434146, DDD 24. Ah, o DDD 24, lá no Rio de Janeiro 21. 21. Beleza, então já chegamos, invadimos a área, vamos tomar um café, né? Tomar um café. E aí a gente volta. É isso aí. Valeu! Bom, terminar de comer? Vamos conhecer a oficina do carro. Não tem problema não, né, turma? Aqui tá bom. É isso aí. Aqui, hoje tem o quê? Quantos metros quadrados aqui? 300? Aqui tem uns 300 metros quadrados, cara. Aqui, algumas caixas. Tem bastante material. Aqui seria o quê? Um laboratório. Seria uma área de trabalho. É, uma área de trabalho. A gente está melhorando aí, mas tipo assim, a gente... Aqui é um setor que a gente mexe muito com a direção, entendeu? Por ser algo que precisa... A gente tem uma amostra aqui bem, entendeu? Então aqui a gente faz a desmontagem das caixas, onde a gente faz a preparação delas para resolver problema interno de embuchamento, trocar rolamento, barulho, entendeu? Correia, a maioria das caixas são tocadas por correia. A gente sabe que essas caixas têm um problema muito sério de umidade, entendeu? Porque às vezes o profissional vai fazer um reparo mecânico numa outra oficina que o cara não tem o conceito sobre direção elétrica, coloca aquelas fitas Hellman, entendeu? Aquelas abraçadeiras de plástico. Conforme o motorista vai virando para um lado e para o outro, o que é que ela faz? Puf! Ela pulou, eu vou ter um problema sério na caixa. Que vai começar a entrar água. Vai entrar água e toda vez que esse fuso vier para lá e para cá, o que ele vai fazer? Ele vai trazer essa água para cá. Vai trazer essa água para cá. A hora que essa água chegar na correia e no motor que trabalha girando, cara, em menos de uma semana, essa caixa já vai estar comprometida. Você consegue tirar aí? É difícil tirar aí? Consigo tirar. Aqui tá uma correia velha, né? Essa aí é uma correia já comprometida. Olha. Já com as marcas de... Deixa eu ver se a lâmpada me ajuda aqui. Já com as marcas de água. Esse amarelo, né? Esse amarelado isso aí é a água. é o ferrugem, né? Então aqui, ó, o mecanismo da caixa é esse aqui, ó. A gente vai tirar aqui o sensor de torque, né? O sensor de torque trabalha aqui na caixa, ó. Esse é o cara. Ó. Aqui eu tenho o sensor de torque. Se eu observar, quem conhece fita de airbag aí, ó, dá uma olhada aqui, aproxima aqui. Quem conhece fita de airbag, ó, vai ver que é uma fita quase igual a fita de airbag ali dentro, ó. É tipo um cabo flat. Esse cabo flat, ele manda as informações do ângulo
para que lado que o motorista está esterçando o volante e da velocidade e da força que ele está empregando. A gente sabe o seguinte, quando você vai manobrar um carro, a tendência é você virar bem rápido e várias vezes. Esse cara faz a leitura onde ele manda para a unidade a gente vai ver lá, onde ele manda para a unidade eletrônica, e essa unidade, ela emprega a força aqui nessa correia. Ó, aqui eu tenho o fuso, né? Que é a cremaleira. Essa correia tá melhor. Essa correia aqui tá melhor. Tá vendo? Eu tenho a cremaleira, então eu tenho que ser bem criterioso nessa peça aqui, pessoal. Isso aqui é normal, esse azulado aqui, ó. Isso aqui é de usinagem. Agora eu não posso ter falhas aqui e nem aqui, ó. Entendeu? A gente costuma passar o dedo aqui, ó, para ver se tem ranhura. Porque se tiver ranhura, ele vai dar barulho aqui na caixa. Você entendeu? consegue fazer aquele teste que a gente faz para saber se... Consigo. Ver se você consegue fazer o teste, ó. tirar aí que a gente... O que acontece? O teste que a gente faz aqui serve de dica para vocês, até mesmo para vocês que estão querendo se aventurar, é que o rolamento ele não pode travar. Então quando você faz, você pega a cremaleira, bota ela na posição horizontal, né? E nessa posição ele tem que só tirar o tocar rolamento aqui. Suave. Aqui eu vivo mesmo, não tem nada de montagem. Não, isso é o dia a dia. É. Até mesmo para o cliente saber que a gente tem que fazer um carinho na caixa. O que acontece? Aqui eu tenho a carcaça. Aqui eu tenho uma arruela de pressão ali dentro, ó. Essa arruela de pressão, ela serve simplesmente aqui, ó, para travar esse cara aqui, para ele não girar. Então aqui, pessoal, eu tenho que avaliar os dois modelos de rolamento. Na verdade é uma rosca, né, com esfera recirculante. Então, ó, aqui eu tenho um rolamento, ó, e aqui eu tenho outro rolamento, tá vendo? Aqui eu tenho um rolamento que são esferas. Então, qual o teste que eu vou fazer aqui? Essa caixa é de um Fusion Titânio aí 2014, 2015. Pô, eu quero fazer uma avaliação no fuso aqui. Já avaliei, não tem ranhura. Eu quero fazer uma avaliação das esferas recirculantes, pessoal. Eu vou ter que soltar, ó, as esferas recirculantes, ó. Ela vai ter que ir até o seu final, ó. Tá vendo? Aí eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Então aqui eu sei que eu não tenho problema nas esferas recirculantes. E tenho problema sim no rolamento externo aqui, tá vendo? Ela é composta por dois rolamentos. Então aqui eu tenho que tirar essa porca travante aqui, que é 45 ou 50. Sacar esse rolamento e trocar ele. Bom, esse é o problema da parte... Se aqui estiver travando, a cremaleira... Se estiver travando aqui, eu tenho comprometimento nas esferas recirculantes e na cremaleira já era, só outra. Certo. Entendeu? Outra caixa ou outra cremaleira? Outra cremaleira, aí eu tenho que ter material. Uma coisa que a gente faz, que a gente que mexe com direção elétrica, a gente compra, né, cara, material, porque não existe no mercado esse material para comprar. Ninguém fabrica, não tem peças para reposição. Então a gente tem que pegar uma caixa, unir ela. Uma das dicas que eu dou também aqui, você vai ver, ó, é uma graxa naval, ó. Eu trabalho com caixa de direção elétrica já tem 5 anos. Então eu falei, cara, o problema dessas caixas estão sendo entrar água. No caso do Fusion não. O Fusion não entra água aqui. Mas o Cruze sim. O Cruze, ele, se o cara passar tiver uma aquaplanagem, se o cara tiver no alagamento, ele vai entrar água na coifa. A gente tem uma caixa vou pegar aqui para vocês verem. A gente tem uma caixa de Cruze aqui, ó. Só tirar ela. Vou pegar esse cara. Se quiser que eu vou aí, eu sou maior. Aí aqui o quadro de ferramenta, tá? Para poder mexer. Torquímetro de baixo. Sempre tem que ter, tá, turma? A gente precisa ter exatidão nos trabalhos. Então a gente tem que ter ferramentas. Então, pessoal, especiais. Aqui um vilão nas oficinas mecânicas de direção elétrica, o Cruze. A maioria dos Cruze dá problema eletrônico. Aqui a unidade eletrônica dele está aqui. Ele não aceita
caixa de outro carro, ele não aceita. E aqui, ó, vocês observam, aqui é a parte que vai interna para dentro do carro. Aqui eu tenho tipo uma coifa de borracha com material de plástico. O que, que vai acontecer? O cara, e é muito baixo isso aqui, pessoal. É muito baixo, é lá embaixo, presa no quadro do carro. O que, que vai acontecer aqui? O cara passou na poça, essa água ela vai acumular aqui. Como ela não tem para onde ela ir, ela vai descer aqui, ó, e ela vai ficar alojada aqui, ó, no sensor de torque, onde ele vai começar a mandar informação errada aqui para a unidade eletrônica. O que, que a unidade vai fazer? Ora ela vai acender a luz amarela da caixa, vai endurecer, o motorista desligou, ligou, vai voltar a funcionar. E o carro vai ficar assim até o cliente parar para resolver, ou então acabar de danificar, enferrujar e acender a luz. Outra dica importante para cruze: enquanto a luz estiver amarela, aquele símbolozinho da direção com a exclamação lá, eu posso correr para a oficina especializada que eu vou conseguir resolver. Acendeu a luz vermelha, só outra caixa, outra unidade nova. A gente está desenvolvendo um projeto aí com equipamento já para fazer o desbloqueio, mas ainda está em desenvolvimento. Sei. Então já demos um panorama aqui. Vamos lá para mais novidades. Aqui novidade é o que não falta. É isso aí. Aqui, turma, relógio comparador, tá? Tem que ter. Tem que ter. Além de mexer com parte eletrônica, né, cara? A gente mexe com a parte mecânica também. Não tem jeito, a gente junta. Tem que fazer de tudo. O que o cliente chegar, se a gente tiver, é o que eu falo lá na oficina. Se a gente tiver, né, aqui, informação técnica, força de vontade, ferramenta, disposição, uma ajudinha de papai do céu. Isso aí. Eu costumo dizer que é o seguinte, que são 3 coisas que resolvem o problema do carro. Conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui agora. Isso aí. Equipamento e literatura técnica. O que a gente está fazendo ali? A gente está fazendo o nosso banco de dados. Pô, cara, essa coluna já testei, espeta aqui, faz isso, acabou. Aquele carro que chegar com aquele determinado defeito, a gente já tem informações sobre dele. Entendeu? Então, porque não dá para ficar, levanta o carro, pesquisa, não, a gente já tem que ter gravado, temos as ferramentas para teste, testamos na bancada antes de montar. Então, pessoal, é 99% de chance de dar tudo correto. Resolver. Isso aí. Então vamos aqui. Aí a gente, mais ferramentas que precisa ter. Então assim, para se aventurar, o que a gente está falando, não dá. A gente tem que ter material técnico. A gente não pode pegar uma caixa de direção, falar que vai resolver, cobrar e depois o cliente ficar voltando na porta da oficina. Isso aí. Não tem como. E na maioria das vezes, é complicado o cara se aventurar num componente desse, que é um componente que não permite muito erro. Entendeu? Igual a parte mecânica lá. Se eu não gabaritar ela para montar tudo certinho, eu não vou conseguir alinhar esse carro. Esse carro, toda vez que o cliente ligar ele, que ele for andar, ele vai sentir o carro puxando para um lado. Por quê? Porque eu tenho algo ali chamado sensor de ângulo no volante, que em alguns modelos é na coluna, alguns modelos é dentro da caixa. Você viu caixa de direção, sensor de ângulo e sensor de torque vai estar dentro da caixa. Você viu coluna de direção elétrica, o sensor de ângulo ele vai estar na coluna, entendeu? E o de torque vai estar na coluna também. Então aqui nós temos 2 exemplos de coluna de direção, um exemplo de caixa de direção. Nós temos a caixa de direção do Volkswagen Up e temos a caixa de direção do Onix 2020, entendeu? Essa aqui é a caixa de direção do Onix 2020, onde a gente vai fazer os testes aí na bancada, mostrar para vocês no aparelho ali funcionando. Vamos lá, taca ali pau. Enquanto ele vai ligando ali, né, os componentes, é isso que eu falo. Precisamos ser assertivos. Participamos de um treinamento, ele comprou. Eu ia comprar também, mas aí acabou que não dava, né? Ele começou a não perder, falou, é meu. Eu falei, cara, deixa eu comprar, é meu. Ficamos numa briga lá, né? Briga, ele acabou que comprou. Mas de qualquer forma, na parceria, não tem problema nenhum. O problema é se nem eu nem ele comprasse, se fosse para outro estado aí, ia ficar complicado. Mas conseguimos,
A máquina está aí, ela simula no carro. Tudo aqui é como se estivesse no carro. Então a gente consegue ter tranquilidade para fazer os testes sem ter que ficar se abaixando lá no carro. Espeta aqui, espeta ali. A gente bota na bancada e faz aqui. Vamos lá começar. Muitas das vezes, o que acontece, pessoal? Aqui eu consigo eliminar um defeito. Por exemplo, se o defeito estiver no carro, o componente vai funcionar normal aqui. Claro que eu vou ter que fazer os testes antes de remover um componente desse. Eu vou remover uma coluna sem fazer os testes lá. A maioria dos testes lá é falha de alimentação ou falha de rede. É o defeito que dá no circuito. Agora, se for defeito no componente, eu vou conseguir testar aqui. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou desligar tudo. Estou com o aparelho conectado aqui, tem nada ligado. Eu não consigo girar a caixa, a coluna, ó. Eu não consigo girar. Tá vendo? Eu tenho que fazer muita força. Tá vendo? Para mim conseguir girar ela, eu vou ter que segurar aqui, ó. Ó, vou ter que segurar aqui. Beleza, vamos simular como se estivesse no carro. Eu tenho a linha 30, ó, eu liguei meu aparelho, já comunicou com o scanner. Eu tenho a linha 30, né, que é a linha que tem lá de alimentação direta. Eu tenho o negativo, a massa. Liguei o pós-chave, quando o motorista aciona. Ó, eu vejo que já liberou, tá vendo? Já liberou a coluna, ó. Aqui agora eu não preciso de mais força, ó. Ó, tá vendo aqui eu tô virando suave, ó. Olha aí, pessoal. Tô virando suave. E eu tenho a opção de acompanhar esse componente aqui, ó. Vamos entrar lá em veículos. A gente já fez uma pesquisa dela aqui. Volkswagen Up, essa caixa é do Up 2014. Continuar. Tem como ver, é claro que na bancada às vezes vai dar código de falha. Por quê? Porque esse sistema ele está integrado a um sistema de segurança ativo do carro. Então a caixa ela vai estar integrada na rede junto com o airbag, junto com o ABS. Então ela precisa de comunicação com outros modos. Então ela vai dar barramento de rede aqui, mas eu não preciso esquentar a cabeça com esse componente. Eu tenho que ficar com essa código de falha. Eu tenho que ficar atento aqui a código de falha relacionado à unidade, que sempre vai estar com a letra U na frente. Então o que acontece? Aqui eu vou fazer um teste de dados. Vou ver os dados de funcionamento dessa coluna de direção. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo? Ó, aqui eu tô vendo os dados. Eu tenho como centralizar a caixa aqui, pessoal. Ó. Eu vou centralizar aqui e vou descobrir o meio da caixa. Ó. Eu sei que quando der negativo aqui, ela tá toda para a direita, e quando der positivo aqui, ela tá toda para a esquerda. Ó, eu vou descobrir o meio da caixa agora. Deixa ele zerar ali. E é um componente bem eficiente, pessoal, que ele lê, ele faz leitura microscópica aqui, ó. Toda vez que eu vou alinhar um carro, eu tenho que prestar atenção nisso aí. Quer deixar a caixa no meio. Isso. Para ajudar e facilitar também o alinhador. Mas vocês já viram aí que o componente está funcionando. Tem que prestar atenção também na temperatura. Ela não pode se elevar a temperatura, porque tudo que se eleva a temperatura vai aumentar a corrente de consumo. Entendeu? Então aqui eu consigo ver vários dados dessa caixa. Ó, ângulo do volante, ó. Olha aqui, dá um zoom aqui. Isso aqui é bem importante, ó. Ó, tá dando pra ver aí no aparelho que fica branco? Deixa eu mudar aqui pra parte de baixo. Aí você foca aqui, ó. Ângulo do volante. Vocês vão ver aqui, ó. Ó, olha lá.
como que ele se movimenta, o ângulo, tá vendo? Ó, aqui eu descubro o meio da caixa também, ó, através do ângulo. Tem que ir no zero, né? Geralmente o conselho que eu dou para quando se for fazer um alinhamento de um carro desse aqui, o técnico tem que estar sempre com o aparelho no carro, tá vendo? Sempre com o aparelho no carro, para ele poder botar zerado aqui e o cara fazer o alinhamento mecânico lá embaixo. Isso aqui permite menos 10 mais 10, ele ainda é aceitável ainda, mas não é bom ficar muito tempo muito fora não, porque o ângulo ele lê o meio do volante. Para que eu falo para vocês, pessoal? Em controle de estabilidade, esse sensor de ângulo aqui é um componente fundamental. Por quê? Porque ele está vendo a posição desse volante na hora que o cara está curvando e ele emite sinais para outros módulos que vão fazer a correção de frenagem, que vão ajudar o condutor a manter esse veículo com a estabilidade de segurança. Show. Então é isso aí. Então o foco aqui é poder informar para vocês que nós temos agora como testar, chegaram novos equipamentos, temos toda a literatura, temos doutoria que nos ajuda, temos informações técnicas, caixa de direção, para quem quer se aventurar, não tem peça de reposição, a gente tem que comprar outras caixas. Não sei porquê, mas eles entendem que é um sistema de proteção ativa, né? Sistema de segurança. Geralmente, se o proprietário for levar numa concessionária, eles vão trocar o componente todo. E esse componente ele vai para a prensa, vai ser, entendeu? Então, o que a gente, como reparador, faz? A gente oferece para o nosso cliente um serviço de qualidade, um serviço seguro, porque é um componente que exige um pouco de técnica, não permite muito erro, porque é um componente que está no sistema de segurança do carro, entendeu? Direção e sistema de segurança. Então a gente, por isso que, pessoal, a gente tem que investir em conhecimento, equipamento, testes, para a gente ter a plena certeza de que vai colocar, vai funcionar e o meu cliente vai ficar com a segurança que ele precisa. O Levi, ele também faz algumas caixas para fora. Essas aqui são caixas prontas que o cliente mandou para cá, quer dizer, as oficinas, né? E uma coisa também importante que fica uma dica para vocês: quando vocês pegar carro que a rede caiu, não entra no ABD, tá? Vai geralmente na caixa de direção. Isso aí. Que aí você fica mais fácil. Para vocês que se aventuram no osciloscópio. Isso aqui, o que acontece? Eu tenho que fazer um teste direto no componente. Porque se eu tiver um problema de rede, eu possa vir desabilitar esse cara aqui. Possa vir desabilitar essa coluna aqui. Então, na hora do diagnóstico, cara, o diagnóstico começa, um sistema de direção elétrica, ele começa pela bateria. É como o sistema de injeção. Eu não consigo fazer um diagnóstico de injeção se eu não fizer um teste de bateria. Sei. Muitas das vezes, cara, o carro vai estar dando partida normal, mas o CCA da bateria, que é o corrente de partida fria, não vai estar apto para o sistema de direção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desabilitar por estratégia, o módulo vai, entendeu? E com o tempo, é o que a gente chama de corromper o software, né? Aqui nós temos vários motores aqui, ó, que vão precisar de passar por atualização de software, porque corromperam por bateria, problema de bateria. Então a dica, né? Todo carro que entrar na oficina, que o cara chegar lá com problema de direção, já vai fazer o teste. Você tem a tua ferramenta aí? Qual que é que você usa aí? Eu tenho o Midtronic, né? Tá, aquela grandona. Isso, eu tenho o Midtronic, vou pegar ele aqui. Então enquanto ele vai pegar, a gente aí também consegue testar pelo osciloscópio, né? Rede de alta, rede de baixa. Aqui ele usa o mesmo equipamento que eu, que é o Raven 3, né? Gosto muito. Porque eu optei pelo Raven? Porque o Raven já tem os dois juntos, né? O scanner e o osciloscópio. Diferente de ter aquele que você tem que ter os dois, então aqui eu já coloco logo. Aí tem aqui o Midtronic. O que acontece? Ele vai imprimir. Então, pessoal, olha só. Aqui eu consigo fazer um teste. Eu tenho que fazer um teste da bateria. Eu tenho que fazer um teste do sistema de partida do carro e tem que fazer um teste do sistema de carga, que é o alternador. Porque os três componentes que eles estão integrados. Porque se eu tiver um motor de partida com consumo muito alto,
de corrente, na hora dessa partida ele pode comprometer algum componente, inclusive a direção elétrica. Isso aí. Então, não adianta mexer em caixa de direção se você não tiver uma base. Existe pouco material no mercado. Uma das coisas que a gente tem Dr. IE. Então a gente entra aqui no Dr. IE, ó, onde ele me dá todo o banco de dados, ó, direção elétrica na coluna que a gente está testando ali, ó, que é do UP 2014 até 2016. Então ele vai me dar aqui, ó, onde eu posso fazer as medições. E através disso aqui, do nosso conhecimento, a gente vai desenvolvendo material próprio para a gente trabalhar. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Pega lá. Isso aqui, tá no UP? Isso aí tá no UP. Pega lá, tira aquela caixa pra gente ali rapidinho, só pra mostrar pros meninos aqui. Deixa eu tirar aqui esse monte de coisinha aqui. Deixa eu tirar esse equipamento daqui. Não, a do UP. A que tá aqui é do UP, né? Deixa eu botar aqui. Tirar ela daqui. Traz ela pra cá só pros clientes. Os reparadores também, né? Entenderem. Porque assim, quando chega uma caixa dessa, bota do lado de cá. O que a gente vai primeiro fazer lá? A gente quer medir o sensor de torque, ou quer medir o sensor de posição. Então vem aqui, ó, a doutoria manda as cores, ó, branco, verde, preto, amarelo, vermelho. Você vem procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Branco, verde, preto, amarelo. Então fica mais fácil quando você tem uma literatura. Uma coisa que eu tenho que ver é o seguinte, pode variar de um modelo para o outro. Às vezes não vai estar na mesma ordem que está aqui, porque ele marcou de um outro carro, mas o funcionamento, pessoal, é o mesmo. Eu tendo a literatura, eu sabendo fazer os testes aqui, eu vou resolver o problema dessa coluna de direção. Dessa coluna de direção, certo? Então, vê se a gente consegue achar. O OP, ele tem um problema, igual essa caixa aqui mesmo é uma. Se ele sofrer colisão, ela bloqueia. Isso. Ela bloqueia. Na hora. O polo também. O polo também. Aí o que a gente tem que fazer? A gente efetua o desbloqueio desse módulo aqui. Ela vai voltar a funcionar normal. Claro que se não comprometer na colisão, não comprometer nada aqui da caixa. Entendeu? Então ela simplesmente, a hora que esse carro acionar o airbag, ou então sofrendo desaceleração muito rápida, ela vai bloquear a direção vai ficar dura, já era. Nas concessionárias, pessoal, eles trocam o programa automóvel. Só que o nome já diz, nós somos reparadores automotivos. Então nossa função é o quê? Desenvolver, estudar para a gente poder reparar o sistema para ele funcionar com segurança e ficar num custo mais acessível. É isso aí, porque daqui a pouco esses carros, né, 2014, 2015, eles já começam a cair com pessoas, com clientes que não tem mais aquele também tal poder aquisitivo. Porque o cara quando compra um carro hoje, acho que o mais barato que eu estava vendo no jornal hoje lá é 80 mil, um golzinho pelado. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Então assim, esse cara comprou o carro 80 mil, o carro está na garantia de fábrica, qualquer coisa vai lá. Pronto, aí você, como é o meu caso, eu não consigo comprar carro zero. Eu sempre compro carro de segunda ou terceira mão. E aí tem um problema desse, eu tenho que ter um recurso, uma outra opção, né? Porque não vai dar para levar na concessionária. Você está na internet aqui? Boa. Coloca aí os dois símbolos aí da direção que acende para o cliente saber o que a gente está falando. Bota lá no Dr. Google, vê se... vamos ver aqui no Dr. Google aqui, a gente acha aqui. Podemos desligar aí, daqui a pouco a gente continua aqui. Vamos terminar o vídeo e a gente continua. Então assim, vamos mostrar aí as duas ilustrações que aparecem na direção, quando o defeito é na coluna e quando o defeito é na direção. Eu acho que dá pra ver aqui, entendeu? Deixa eu achar um carro aqui que é mestre pra acontecer isso. Cruze. O Cruze. Vamos ver aqui, modelo 2012. Montadora de Chevrolet. Cruze. Motor. Aqui dá pra ver também, né? Divisões, advertência, painel de instrumento, vamos ver aqui se eu acho painel de instrumento aqui. Aqui ó, painel. Painel, luz e sinalização.
Então, ó, vamos começar por aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma luz de advertência de avaria do sistema de ABS. Na maioria das vezes, acendeu essa luz aqui, o cruiser vai começar a dar problema também na direção elétrica. Por quê? Porque uma estratégia do componente, a estratégia do módulo, de uma certa forma chamar a atenção do condutor. Pô, cara, eu começo a endurecer a direção, muitas vezes passa despercebido uma luz amarela. Pra gente que é reparador é simples, mas pro cliente às vezes não é. Então, se passar despercebido, ele vai acender a luz do ABS e ele vai acender o controle de estabilidade. E uma outra luz, que é a qual a gente falou no início do vídeo aí, viu? Ó? No início do vídeo, vamos ver se ela tá aqui. Vou achar ela aqui. Não, tem que ser lá. Não, deixa eu ver se ela tá aqui, a luz da direção. Vou botar a luz da direção aí. Volta mais uma. Aqui, ó, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó, tá vendo? Dá um zoom aí. Tá, mas antes disso, essa luz também quando acende, um problema, tá tudo. Esse aí tá sendo o problema atual, né, pessoal? Tá acabando comigo. Antigamente a gente tem até dó do até assim, é meio sensato com o cliente, porque antigamente eu tinha um método da minha oficina que o carro chegava com certo tipo de defeito para eu fazer os testes, que exigir testes, às vezes eu falava com o cliente, no mínimo meio tanque, cara. Hoje em dia... Agora é um quarto. Hoje em dia tá complicado. Agora é um quarto. Entendeu? Então, ó, essa luz aqui, pessoal, enquanto ela tiver assim, amarela, com esse ponto de exclamação aí, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Significa o quê? O componente, ele tá te chamando a atenção, ele tá falando com você que eu tenho algum problema no sistema. E na maioria das vezes, o que vai acontecer? Acende, endurece a direção, o cara anda e o cara desliga, no outro dia de manhã ligou, apagou tudo normal, o cara, pô, não tem defeito mais. Tá resolvido. Mas tem defeito sim. Porque ela vai indo, vai mandando informação pro módulo lá errado, ela vai bloquear essa unidade eletrônica. Eu vou achar a unidade eletrônica do cruiser aqui, ó, pra gente. Ela vai bloquear essa caixa e depois é só substituição por outro componente. Entendeu? Aí dói. Bom, vamos ver se a gente... Abre aí do Etios, porque o Etios, o desenho também é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui. Não, eu acho que é diferente. Vamos ver um que o desenho é diferente para o cliente também saber. É. Eu acho que o Etios é diferente. Bota aí, 2015. 2015. É. Montadora Toyota. Toyota. Proprietários de Quid também aí, ó. Pode procurar a gente que esse carro tem um defeito crônico. Na coluna. Na coluna, barulho, o cliente fica desesperado e a gente resolve, pessoal. Então, se tratando de direção elétrica, eletrohidráulica, direção assistida, é só procurar a gente aqui, que a gente procurar aqui em Volta Redonda, eu e no Rio. O grandão. O grandão, é isso aí. Acho que é aí, revisões, é. Não tem não. Aqui, não. Hã? Bota na elétrica. Elétrica. Diagrama, ponto de aterramento, oscilograma. Não achamos. Não, essa não tem não, do Etios não. Então, esse carro tá dando um defeito crônico aí de Direção endurecida. espessamento. Para esquerda. É isso aí. Você que tem o Etios, tá dando problema em direção para esquerda. A direção às vezes fica dura, às vezes fica mole demais. Então, o que a gente quer mostrar com isso aqui, pessoal? A gente quer mostrar o seguinte, que a gente tendo literatura, tendo equipamento, a gente ainda tem que estudar muito o componente. A gente tem que, porque é um sistema muito seguro, muito eficiente. A gente vê as direções aí progressivas, né, que elas acontecem como? Através de pulsos, ondas quadradas, pulso PWM,
Vocês já observaram, pessoal, a hora que eu vou manobrar um carro? Lá que aqui ficou sem luz. É. De lá pra cá, isso aí. Entendeu? A hora que eu vou manobrar um carro parado, como que às vezes eu viro a direção com um dedo. Por quê? Porque esse cara aqui está trabalhando em plena carga. Esse cara aqui está trabalhando em pleno vapor para te ajudar. Agora já quando você está 80, 100, 120 por hora, o que o módulo vai fazer? O módulo vai tirar tensão desse motor, diminuir a corrente de consumo dele, ele vai trabalhar de forma mais, o que tende a endurecer um pouco a direção aqui. Isso aí é para quê? Para te dar estabilidade. Você, que a gente fala, quando está em alta velocidade, você não vai virar o volante rápido, você vai às vezes dar só aquela balançada no veículo, entendeu? Então, já com a direção hidráulica não acontecia assim, né? Uma vez que você está tocado por correia, quanto mais aumentasse a rotação do carro, mais esse componente a gerar pressão vai ficar leve. Fica leve, isso aí. Aí eles começaram a trocar também, acho que por isso, porque com os carros hoje, né, os motorzinhos downsize 1.4 turbo, ganha mais potência, você com uma direção hidráulica sente tanto, direção mole, corre risco. Isso aí. Bom, espero que a gente tenha, pelo menos nesse primeiro vídeo aí, atendido às expectativas. Vamos agradecer. É isso aí, meu amigo, obrigado, foi uma honra a gente estar aqui trocando essas informações aí. E não para, né, pessoal, nos bastidores às vezes a gente está aqui filmando, mas nos bastidores a gente não para. É no dia a dia, todo dia da oficina trocando informação. Ó, peguei esse tipo de defeito, fez isso, testou esse componente, para poder sempre oferecer o melhor para o nosso cliente. É isso aí, Tom. Então, ficamos aí. Meu muito obrigado. Levi, tamo junto sempre. Um grande abraço. Se tiver dúvidas, só comentar. Clica, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Vamos aí, rumo, subindo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Dá aquela moral lá. Isso aí.